Sejam muito bem-vindos ao podcast Reino Maravilhoso, que a comunidade intermunicipal do Douro leva até si, e hoje o meu convidado especial é o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favaios. Doutor Alexandre, obrigada por ter vindo. Obrigado eu pelo generoso convite, Andreia. Vai ser uma conversa rápida, porque isto passa muito rápido, mas para conhecermos um pouco melhor de quem está hoje na liderança do nosso maior município, dos 19. Vila Real é uma paixão para si, é notável, e o desafio tem sido também um desafio bastante forte. Bastante forte, sim. Aliás, eu costumo dizer que esta é a terra que hoje trago em mim e costumo dizer isto por uma questão muito simples, que é o não negar as minhas raízes. Minhas raízes não são em Vila Real, de facto. Não nasci aqui. Estou aqui, portanto, há cerca de 25 anos, portanto, neste momento, esta é a minha casa, portanto, é a terra que eu hoje, de facto, como eu referi, trago, portanto, que luto, que me apaixonei, portanto, ao longo de todos estes tempos, que a minha família aqui está radicada, foi aqui que nasceu o meu filho, aqui que o meu filho estuda, mas como dizia, de facto, tem sido um grande desafio para aquilo que é um território imenso, um território de muitas potencialidades, de muitas virtudes, de gente extraordinária. Portanto, é aquilo que eu hoje talvez tenha sido e seja a minha maior riqueza, portanto, nas diversas funções que eu já tive desde 2013 para cá na Câmara Municipal, foi esta oportunidade de conhecer o nosso tecido associativo, de conhecer uma quantidade de pessoas que fazem daquilo que são as suas dificuldades resiliência, que fazem dessas limitações formas novas de estar, de inovar e, portanto, aprendi muito com elas. Aprendi para, de alguma forma, trazer para aquilo que é a minha hoje função enquanto Presidente de Câmara, que apesar das dificuldades num país que muitas vezes, como eu costumo dizer, é desequilibrado, que tem uma certa tendência de se inclinar para o litoral e de se afundar, portanto, em direção ao sul, apesar de tudo isso, percebemos que realmente somos uma terra fantástica, extraordinária, portanto, e que se de forma unida, junta, portanto, próxima, nos conseguirmos, portanto, articular com toda a certeza, portanto, podemos vencer. Há uma palavra que agora usamos muito que é resiliência, e nós, da comunidade intermunicipal do Douro, dos 19 municípios, temos que ter esta palavra de ordem, não é, Presidente? Claramente sim, aliás, percebemos isso todos os dias, portanto, neste território que é também ele tão disparo, portanto, desde 19 municípios que têm características muito diferenciadas em termos da sua dimensão, da população, daquilo que é o seu tecido económico, daquilo que é a sua área produtiva, portanto, somos de facto muito diferentes, muito dispares, mas talvez seja isso também que nos faz tão resilientes, portanto, por termos capacidade interna, portanto, que permite perceber diferentes perspectivas sobre um determinado problema, portanto, nos faz sermos, como dizia há pouco, mais fortes, mais robustos, e encontrar soluções mais criativas, porque é isso que, de facto, os nossos territórios nos têm conseguido mostrar neste Douro, muitas das vezes esquecido ao longo de tantos anos, perceber que nós persistimos em estar cá, nós escolhemos estar cá. Nós não estamos aqui porque não temos outras oportunidades. Muitos dos nossos jovens, portanto, que aqui continuam, portanto, fazem porque querem e que acreditam na sua terra e querem continuar a acreditar que ela tem capacidade suficiente, conhecimento suficiente para poder, de facto, ser cada vez melhor. E essa resiliência é precisamente a marca identitária, portanto, deste Douro, tão diferente, mas tão uno, portanto, à volta deste conceito, mas mais importante que o conceito é, de facto, aquilo que são as nossas políticas que são convergentes, e aqui não há maior ou menor dimensão, há 19 municípios. Acho que isso é particularmente impactante e relevante. Nós temos aqui em Vila Real algo que é singular e importantíssimo, que é o TAD. E eu vou ouvindo dos jovens que se estão a licenciar a dizer: Andreia, aqui não nos falta nada. É um gosto termos uma universidade que traz os jovens e que muitas vezes eles acabam por ficar aqui, não na sua maioria, que era isso que nós gostaríamos que Claro. acontecesse, mas que acabam por ficar aqui. Qual é a sua visão? Acho que esse é um dos nossos grandes desafios, já lá chegarei ao TAD, é precisamente essa capacidade de fixar este talento que aqui é gerado. Portanto, a nossa universidade, como nós percebemos, e quando digo nossa não é de Vila Real, é da região, portanto, estando sediada em Vila Real, evidentemente é da região, percebemos o aporte de conhecimento que é transferido, portanto, para toda esta região tão ampla. Portanto, como dizia há pouco,
esse desafio de fixar mais população, de facto, é talvez, portanto, o grande desiderato que eu gostaria nos próximos tempos de conseguir atingir. Isto porquê? Porque se percebe precisamente isso, Andréia, que é uma universidade que continua a crescer no número de alunos, portanto, neste momento já há cerca de 9.000 alunos nas diferentes ofertas, portanto, e dos diferentes níveis de ensino, portanto, que frequentam a universidade, ou seja, num território, portanto, onde a baixa densidade continua a imperar, nós temos conseguido atrair para cá, portanto, precisamente esses jovens para estudar, onde vamos tendo boas notícias, nomeadamente a aprovação do curso de Medicina, um sonho muito antigo que uniu muitos autarcas, muitos reitores, muita capacidade, lá está, de resiliência, novamente a tal resiliência para conseguir atingir este objetivo, portanto, que se vai materializar no arranque do próximo ano letivo e, portanto, e aquilo que nós vamos ouvindo é precisamente isso. Basta tu poderes contactar com os estudantes universitários e dizem precisamente, nós aqui temos tudo. Temos qualidade de vida, temos uma excelente universidade, temos conhecimento que nos é transmitido. Claro, queremos ter ainda mais oportunidades para passar a fazer daqui a sua casa. Ou seja, de facto, a UTAD tem sido e é durante alguns anos o seu espaço de acolhimento. Queremos naturalmente que Vila Real seja a sua casa. Não a sua casa momentânea, mas aquela, portanto, que eles escolham. E quando digo Vila Real, a região, volto a sublinhar, a região, que eles escolham, portanto, para aqui constituir a sua família, para aqui, de facto, perceberem que podem trabalhar para qualquer lugar, portanto, desta nossa casa comum, a partir da região de Douro, a partir de Vila Real. Muitos enólogos jovens estão no nosso território a trabalhar e têm sempre, dizem, a UTAD foi a minha casa e agora estão em vários municípios a trabalharem A verdade na é mesmo produção de essa, é um vinhos. excelente exemplo daquilo que eu estava a dizer. Tu hoje vais percebendo o salto qualitativo que, por exemplo, os vinhos deram em todo o território. E, não desfazendo evidentemente a qualidade de outras ofertas formativas, aquilo que vamos entendendo é que o conhecimento que é proporcionado aqui na UTAD fez destes excelentes enólogos, portanto que têm percorrido evidentemente diferentes sítios em termos nacionais, que têm melhorado aquilo que é, sem dúvida, portanto, a qualidade dos vinhos portugueses, mas também além fronteiras, ou seja, hoje vamos percebendo, por exemplo, tive a oportunidade ainda na semana passada de estar a falar com alguém que me falava de vinhos de Cabo Verde. E dizia-me a pessoa precisamente isso. Olha, sabe porque é que eles melhoraram tanto? Porque um dos nossos alunos, portanto, de Cabo Verde, veio para cá, portanto, fez aqui o seu processo formativo. Claro, o apelo da terra, portanto, levou-o novamente Claro, a Cabo Verde, e ainda bem, porque também essa é a nossa missão. E dizia ele, portanto, eu mas sou, veio buscar aqui o claro, veio buscar aqui o conhecimento, não é? conhecimento e hoje está, por exemplo, nesse caso, a fazer um fantástico trabalho também para produzir vinhos de excelente qualidade em Cabo Verde. Portanto, é um dos bons exemplos onde a UTAD, Vila Real, o conhecimento que aqui é adquirido, permite melhorar aquilo que é, evidentemente, não apenas o nosso país, mas também aqueles que escolheram, circunstancialmente, durante algum tempo, o nosso país para se formar. Presidente, não só de estudantes temos recebido nesta cidade de Vila Real, também temos recebido muitos que vêm trabalhar. Hoje há uma multiculturalidade, digamos assim, lá fora. Nós conseguimos perceber que há pessoas que ficam cá, porque realmente é o que elas me dizem na rua é estamos felizes, temos trabalho, gostamos de estar aqui, porque para brasileiros, por exemplo, é tudo mais tranquilo, muito mais tranquilo. Para os africanos é tudo novo. E alguém me dizia há pouco tempo que viver em Vila Real, para essa jovem, era como estar a viver na novela Morangos com Açúcares. E é engraçado perceber realmente que eles notam a diferença até no próprio acolhimento no hospital, quando dele necessitam. Que para eles é completamente diferente. Nós recebemos-los bem, nós temos, nomeadamente, muita gente a trabalhar, isto é um sinal também. É um sinal extraordinário. Por exemplo, só não identificando o sítio, mas nós temos um agrupamento neste momento que tem mais de 30 nacionalidades, portanto, na sua, portanto, naquilo que é as suas diferentes ofertas, portanto, e os seus níveis também diferenciados de educação e ensino, mais de 30 nacionalidades, portanto. E aquilo que nós vamos percebendo é que a segurança impera em Vila Real, o acolhimento impera em Vila Real, aquilo que é o desemprego, uma taxa residual, diria quase que a taxa é mais estatística do que outra coisa, existe oferta de emprego.
O grande desafio agora é avançar para a etapa seguinte, é, depois desta situação quase de pleno emprego, podemos avançar para aquilo que de facto é atrair cada vez emprego mais qualificado, outro tipo também de emprego, que terá que se complementar com este. E este de facto é um desafio, é importante também dizê-lo. Mas, como dizia André, repare, nós temos um conselho, portanto, onde a educação responde, onde a saúde responde, onde todos são acolhidos. Neste momento, só para lhe dar essa nota, nós no primeiro ciclo temos essencialmente uma sala de aula disponível, portanto, quando se fala tantas vezes na perda de população, portanto, nós temos feito processo inverso. Escolas que nós antecipávamos há alguns anos que pudessem ter dificuldade de se manterem abertas, porque eventualmente aquilo que era a perda populacional podia levar ao seu encerramento, não se verifica isso, verifica-se exatamente o oposto, não apenas a sua manutenção e, em alguns casos, ainda a necessidade de encontrar outras soluções para acolher todos, e temos conseguido fazer essa integração de forma plena. Portanto, esta é uma casa, ou melhor, Vila Real é a sua casa, uma casa que respeita todos, que integra todos, onde naturalmente é preciso fazer ainda algum trabalho, como é óbvio, portanto, para acomodar as diferentes, como é óbvio também, características, as diferentes, portanto, também proveniências, portanto, que escolheram Vila Real para estar, mas é aquilo que nós vamos sentindo, portanto, é mesmo isso. Acho que todos eles sentem que aqui são parte integrante da comunidade, não interessando qual é a sua origem e, de alguma forma, sendo uma mais-valia para aquilo que é a dinâmica que o próprio Conselho vai trazer. Já falamos de emprego, já falamos de educação, já falamos, de tantos temas interessantes. Vamos a um que também, é a dinâmica da cidade. Os jovens têm uma dinâmica muito interessante, depois chegam à altura destas festas que nós estamos a ter neste momento e toda a gente está à espera do cartaz, não é, que já existe, para se poder divertir. Hã, Santo António é um santo que nós queremos celebrar aqui em Vila Real. Tudo isto é um convite também para que a população, não só de Vila Real, mas à volta de Vila Real, possa celebrar aqui aquilo que nós, celebrar a vida, digamos assim, não é? Bem, nós podemos brincar a dizer, portanto, que nós seremos o, se não o único, pelo menos dos poucos, penso que o único, concelho que celebra três santos. Portanto, ou seja, nós temos o Santo António, temos também o São João, portanto, que começou precisamente com uma origem que nada teve a ver com a Câmara Municipal, portanto, foi um projeto que nasceu da nossa comunidade, de pessoas que se juntaram, se foram unindo, que ajudaram, portanto, a que de ano para ano, portanto, também se enraizasse esta tradição, e hoje tenhamos também uma grande festa de rua, uma grande festa popular, portanto, que certamente vem trazer mais um ponto de interesse a este concelho, mas também a São Pedro, portanto, somos a cidade que comemora os Três Santos. Mas vamos tendo precisamente essa preocupação, André, que é, por exemplo, num cartaz, perceber que isto não são as festas da cidade, são as festas do concelho, mas tão importante quanto isso, são as festas de todos e para todos, ou seja, ter um cartaz que seja o mais eclético possível, onde os diferentes gostos possam ter acolhimento, onde todos tenham a oportunidade de usufruir, portanto, de uma dinâmica, não apenas nas festas da cidade, mas também gostaria de destacar aquilo que é a oferta cultural que o município de Vila Real vai trazendo ao longo do ano absolutamente extraordinário, nos seus diferentes equipamentos. Permite-me destacar naturalmente o O nosso Teatro Teatro de de Vila Vila Real, Real, que tem uma sem oferta dúvida. extraordinária. Aliás, o número precisamente, portanto, de espectadores nos permite dizer com orgulho a mais-valia que é este equipamento, portanto, aqui na nossa região, que é um equipamento que não apenas trabalha para a Vila Real, mas trabalha para a região e trabalha para o país, portanto, porque temos aqui dos melhores espetáculos a nível nacional também. Portanto, esta preocupação, seja nas dinâmicas culturais, seja nas dinâmicas desportivas, tendo, por exemplo, mais de 90 coletividades desportivas, mais de 12 modalidades que são praticadas aqui em Vila Real, portanto, claro, esta é a parte boa, mas também nos traz a exigência, evidentemente, em conseguir compatibilizar todos estes interesses. É realmente um conselho que permite precisamente isso, ou seja, oportunidade de escolha, de opção, portanto, e que, lá está, facilita a integração de todos porque conseguem globalmente encontrar resposta para aquilo que sejam as suas expectativas. O que é que no seu coração poderia acontecer para que alguma coisa que não está tão bem melhorasse? Eu costumo dizer, aliás, quando propus precisamente a ser candidato à Câmara Municipal, nós definimos três áreas que eram absolutamente determinantes.
Uma delas é parte da habitação, portanto, nós percebemos que esta é uma dificuldade, não é uma dificuldade de Vila Real, é uma dificuldade nacional, mas que nós percebemos que num território do interior, a partir dessa pressão, seria menor, e isso não se verifica em Vila Real, percebemos isso. Portanto, esta preocupação de uma oferta pública de habitação é importante, mas também ajudar e facilitar nos limites, evidentemente, aquilo que é a nossa capacidade legal, de facilitar aquilo que é o investimento privado, portanto, que aumente aquilo que é a oferta, por exemplo, também o excelente trabalho, permito-me falar também da Universidade, que no investimento da sua exclusiva responsabilidade vai ter, no início do próximo ano letivo, assim o esperamos, mais 600 câmaras adicionais precisamente para alojamento estudantil, portanto, universitário, que é uma excelente notícia. Portanto, todas estas dinâmicas nos fazem antever que no meu coração é isso que eu quero de facto acreditar e é para isso que estamos a trabalhar, que vai permitir num espaço de 2, 3 anos termos um mercado mais regulado, mais amigo efetivamente daqueles que querem fazer aqui vida. Aquela questão do emprego, portanto, qualificado, acho que depois de termos atingido, como dizia, esta situação que genericamente temos uma situação de pleno emprego, em que tivemos uma evolução muito grande em 2023 do número de empregos, mas também do número de entidades empregadoras, portanto, que isso também é relevante. São, apesar de tudo, pequenas e médias, micro, pequenas e médias empresas, portanto, temos necessidade de criar aqui também outra oferta, portanto, essa questão do emprego qualificado e a atração de investimento, portanto, está interrelacionado com também esta questão do emprego qualificado. Portanto, diria que no meu coração, chegado a esta etapa onde aquilo que diria as condições mais basilares, mais relevantes, portanto, estão garantidas, agora temos que conseguir dar um salto para um patamar superior, portanto, tornando o nosso território ainda mais atrativo do que daquilo que ele é, para trazer mais pessoas para Vila Real, permitir que aqueles que ficam cá, como dizia a Andrea, elas estão cá a estudar, se possam cá fixar, e outros que, sendo de cá, tiverem que encontrar noutras paragens, portanto, o seu local de trabalho, também possam regressar. Diria que esta talvez seja o meu grande desafio. Quando digo meu, o desafio de Vila Real. Não é o desafio do Alexandre Fabais, o desafio de Vila Real, de forma articulada, portanto, que nós temos de trabalhar nesse sentido. O Alexandre Favaios, quando anda na rua, é solicitado por toda a gente. Tenho visto isso várias vezes. E para sempre, para escutar. É o seu lado de psicólogo a funcionar ou é o seu lado de agora, sou presidente de Câmara, tenho que ouvir as queixas de toda a gente? Não, nem é de ser Presidente de Câmara, nem é Eu de sou ser. assim. Eu sou assim, é mesmo isso. Ou seja, de facto, como é óbvio, a minha função, a minha profissão, portanto, enquanto psicólogo, do qual me orgulho muito, naturalmente, essa capacidade de ouvir e, portanto, está, como não poder deixar de ser, intimamente relacionada, portanto, com a minha prática, portanto, enquanto profissional nesse domínio. Mas não, eu sou assim. Aliás, como eu dizia há pouco, este trabalho, digamos assim, que eu vinha a fazer desde 2013, quando de forma circunstancial vim para a política, portanto, eu não sou político, aliás, o que para alguns é visto como uma vantagem, para outros é visto como uma desvantagem, portanto, nesse aspecto, para mim, como digo, tenho um enorme orgulho em estar hoje em política, fazer política, Mas está cómodo assim, mas dessa estou forma. cómodo nessa forma, portanto, porque não sendo político não significa que tenha algo contra aqueles que o são, portanto, bem pelo contrário, percebo evidentemente todos nós temos percursos diferentes. Eu vim para este contexto, portanto, em 2013, por um convite, portanto, de duas pessoas, que muito me honrou, que me trouxeram até hoje, mas com a mesma naturalidade, portanto, também, num futuro, portanto, me farão regressar àquilo que é a minha função. Mas, como dizia, respondendo diretamente, não, eu sou assim, ou seja, eu gosto de ter tempo, é verdade que hoje já não tenho tanto quanto aquilo que gostaria, portanto, de ter, mas ter tempo precisamente para ouvir, porque acho que a partir do momento em que uma qualquer pessoa que esteja em funções públicas, sejam elas quais sejam, deixem de ter a capacidade de ouvir, de perceber formas diferentes de pensamento também, de ouvir as críticas, desde que as mesmas sejam com razoabilidade, com educação e construtivas, portanto, isso parece-me importante. Acho que é um trabalho que temos de fazer todos, portanto, ou seja, de melhorar aquilo que é a crítica política, portanto, e evitarmos aquilo que muitas vezes são as posturas demagógicas, portanto, subjacentes àquilo que é a própria ato político, portanto, é um trabalho que nós temos que fazer
Portanto, mas é isso mesmo, eu continuo a ser exatamente nesse aspecto a mesma pessoa com o mesmo chamado para ouvir, para estar presente, portanto, para, de alguma forma, ajudar que aquilo que é a política que é feita em Vila Real não seja apenas fruto da reflexão daquele que é o seu corpo executivo, mas seja, evidentemente, resultante daquilo que é a opinião global e a percepção global da nossa população. O Alexandre Favais hoje, quando chega à casa, esquecemos o presidente de câmara, tem tempo de sentar no sofá, e ler alguma coisa, ler um livro ou só vê as notícias? Não, eu neste momento, portanto, vou tentando fazer aqui uma segregação. Ou seja, quando chego a casa quero ter tempo de qualidade para a minha família, que tantas vezes, portanto, tem que abdicar de mim e que respeita isso, evidentemente, portanto, foi a escolha que eu fiz, portanto, também em conjunto com eles, é a minha obrigação, portanto, também, e O quando digo seu filhote obrigação, lida bem com o facto de ser o presidente? Ele já sabia que você era uma muitíssimo bem, portanto, porquê? Porque ele faz mesmo questão muitas vezes de dizer, mesmo na escola, quando dizem e tal, o teu pai, não, não, o meu pai é é um o meu pai, portanto, o presidente é na Câmara Municipal, portanto, eu em casa sou o o pai do pai, Salvador, claro. evidentemente, portanto, sou o marido, e, como digo, quando chego a casa, a minha tentativa é de me afastar o máximo possível, E digamos assim. consegue-se, presidente? Há momentos mais fáceis, há momentos menos fáceis. Eu vou tentando naturalmente, e agora cada vez de forma mais consistente, tentando que, independentemente da quantidade, portanto, dos tempos que eu tenha disponíveis para estar em casa, independentemente dessa quantidade, quando estou, que seja tempo de qualidade. Ou seja, estou em casa com os meus, estou em casa com aqueles que vão estar lá quando eu sair portanto, deste campo, portanto, mais visível, e, portanto, sim, faço sempre questão de não descurar esse contexto, porque precisamente esse é sempre o mais importante. Esses é que são os nossos. Evidentemente, hoje trabalhamos para todos, mas não nos podemos esquecer que se não tivermos esse porto de abrigo de relativamente seguro, o nosso trabalho será naturalmente condicionado. O balanço que se pode fazer ao longo destes meses, pela sua cara e por aquilo que tenho notado, é positivo. Daqui a 3 anos e qualquer coisa, o que é que me vai querer dizer, presidente? Olha, vou querer dizer a si, André, a todos aqueles, portanto, que eu olhos nos olhos disse, portanto, quando fui candidato, que é, em primeiro lugar, tudo aquilo que me comprometi, que, de alguma forma, em nome de uma equipa, claro, que me comprometi, portanto, a executar e do que depende de mim esteja executado. Isso, para mim, é muito importante. A seriedade, a honestidade, não prometer muito, não prometer aquilo que são, evidentemente, situações que percebemos que possam ser irreais. Portanto, eu gosto de ser muito pragmático, portanto, e ter essa, diria, essa possibilidade de olhos nos olhos, chegar e que a avaliação feita do nosso trabalho seja prometeram isto, cumpriram isto e que esse balanço seja positivo. Mas também, portanto, gostaria de dizer, Andreia, precisamente que aquilo que há pouco referia, de sermos uma terra, portanto, cada vez com mais oportunidades. É isso que eu gostaria, portanto, de facto, no fim destes 3 anos e meio, nas mais diversas áreas, queremos ainda mais. Eu sou um insatisfeito por natureza, sou insatisfeito com o meu trabalho, portanto, isso é uma forma de eu próprio também, às vezes, motivar, portanto, é precisamente essa, sempre querer mais alguma coisa, portanto, tem sido tempos de preparação, de grandes projetos, mas também daqueles pequenos nadas, portanto, que impactam na vida das pessoas e que, se em algumas situações as pessoas não tiveram essa percepção de algumas mudanças, o estamos a fazer e a preparar-nos no terreno, dotando-nos de competências e capacidades, portanto, para poder também responder aos pequenos nadas, que quando digo destes pequenos nadas, são tão relevantes para a vida das pessoas, tanto quanto às vezes situações de maior magnitude, portanto, nesse sentido, eu gosto de dar espaço e tempo em termos daquilo que é a minha preocupação com tudo, ou seja, com todos os projetos, com todas as dificuldades, independentemente da dimensão das mesmas. E, portanto, de forma mais ou menos simples, dizer daqui a 3 anos e meio que Vila Real é mesmo uma terra de oportunidades. Nós temos 5 perguntas rápidas para fazer e a primeira delas é: se eu quisesse surpreender o presidente Alexandre Favaios com uma figura mundial no circuito,
na prova do circuito aqui de Vila Real, que já faz história, quem é que eu deveria trazer? Dalai Lama. A sério? Ele iria gostar? Mas Pelo olha, menos eu gostaria eu de ter a traria, oportunidade, exatamente, eu portanto, traria-me. de conhecer, porque é uma figura que a mim me traz alguma paz, não tem a ver com questões religiosas, portanto, mas entendo que corporiza aquilo que, para mim, é o conhecimento, é a sapiência, é a serenidade, é a estabilidade, portanto, é uma figura de quem eu gosto bastante. E quem é que o nosso presidente de Vila Real traria para olhar a situação dos nossos produtores de vinho? Não traria ninguém. Aliás, se calhar aqui era conseguir que aqueles que cá estão conseguirem ter uma voz una, portanto, em defesa, efetivamente, desta nossa região. Acho que não precisamos importar rigorosamente nada. Nós temos cá tudo. Basta, se calhar, termos a capacidade de nos sentarmos à mesa, portanto, e refletir sobre os problemas. Fica a dica, não é? Preciso realmente fazermos alguma coisa pelos nossos produtores. Quem é o seu escritor favorito? Ou escritora? Neste momento, portanto, alguém que eu gosto especialmente de ler é Tolentino de Mendonça. Portanto, tenho-me surpreendido com a diversidade, portanto, também da sua obra literária e, portanto, como tenho visto em alguns dos seus livros, existem sempre formas muito diferentes de olhar para uma determinada realidade. Ela é aquela, portanto, a visão, ou melhor, o prisma, o campo de análise, portanto, que nós lhe damos, esse é que pode ser de facto o nosso, porque a realidade é aquela, não é outra. Portanto, é a maneira como olhamos para ela pode ser muito diferenciada. E tenho-me, de alguma forma, também divertido, quando digo divertido, no sentido daquilo que eu gozo pessoal, em descobrir novas formas de ver a realidade que às vezes está à nossa frente. E se nós pudéssemos trazer uma figura mítica, já pode ela ter ido para o céu, para cantar no nosso belo teatro de Vila Real. E terei mais dificuldades, sinceramente. Eu tenho gostos musicais muito, muito, muito diferenciados. Mas imagino que se podia sentar na primeira fila a ver quem? Mas não tenho ninguém, portanto, que gostaria assim especialmente de trazer. Portanto, nesse caso, Andreia, pá, sei lá, quem? Bem, uma pessoa, portanto, não, que ainda está entre nós e que de facto é também uma resistente, Madonna. Por estranho que pareça, não gosto do estilo musical, Uhum. mas gosto precisamente de uma artista que espaçou várias gerações e E que conseguiu ainda sempre. hoje exatamente consegue atrair multidões. Portanto, isto certamente ela estará a fazer alguma coisa bem. Não é para Portanto, todos. independentemente da época em que ela esteve, se conseguiu ela própria adaptar ao ponto de conseguir a mobilizar, portanto, tanta gente. Portanto, é uma figura no campo musical, volto a sonhar, não gosto do estilo musical, mas gosto precisamente daquela ideia que ela encarna. Se daqui a 20 anos olhar para Vila Real, vai dizer: quando eu fui presidente da Câmara, o que é que gostava de que pudesse dizer nessa altura? Que cumpriu com aquilo que prometeu. Isso é o mais importante, Para mim não é. é? Para mim é. Sempre o mais importante. Acho que muitas das vezes quando olhamos, ou melhor, quando percebemos a maneira como as pessoas olham para os políticos, acho que a principal forma de inverter muitas das vezes a percepção que se tem da ação política é precisamente essa, que é nós, aquilo que nos comprometemos, temos a capacidade de cumprir. É isso que eu gostaria de deixar em termos da minha marca. Podem olhar para mim e dizer foi pouco ambicioso, foi de alguma forma limitado em termos da sua atuação, mas volto a frisar, olhos nos olhos, é aquilo que eu disse que gostaria de fazer, portanto, de chegar e dizer, olha, foi isto que eu me propus e foi isto que eu consegui fazer. Portanto, acho que não existe melhor crédito de um político do que seja a sua palavra. Duas questões para finalizarmos esta nossa conversa, Presidente. Uma delas eu gostava que me falasse do mundo que nos espera, o futuro. Como é que vê o nosso país? Como é que vê as nossas crianças? Como é que imagina que nós pais, podemos trabalhar para que as coisas não sejam tão difíceis como aquelas que nós, se calhar, estamos a pensar agora que vão ser, não é? Reparem, precisamente era aquilo que eu dizia, acho que nós nos devemos recentrar muito em nós próprios e, além de nos centrarmos em nós próprios, recentrar-nos naquilo que são os nossos próximos, ou seja, a capacidade de lhes dar atenção, a capacidade, evidentemente, de estarmos disponíveis, a capacidade de facto, gostarmos genuinamente daqueles que nos são próximos.
Acho que esse é o seu grande desafio, porque independentemente das mutações que o mundo possa vir a ter, e percebemos muitas das vezes ao abrir, portanto, um jornal, ao abrir, portanto, um noticiário, vamos percebendo que a evolução do mundo não perspectiva nada de muito positivo, mas certamente, portanto, esse Será o sentimento. mundo que realmente está da forma como nos entra pela nossa televisãozinha adentro, ou nós estamos a viver numa era em que a informação só realmente rende se for aquele caos, aquela dinâmica negra, digamos Eu assim? espero que seja a segunda opção, Andreia, portanto, de facto, é verdade também isso, ou seja, nós percebemos esta atração pelo abismo, portanto, atração pela dificuldade, atração pelo problema. Nós assistimos diariamente aos todólogos, portanto, ou seja, que falam sobretudo com um sentimento de propriedade enorme, portanto, e, como digo, quero acreditar que, de facto, aquilo que se vai observando é mais aquilo que alguns nos querem fazer crer do que aquilo que é na realidade. Aliás, o mundo sempre teve essa capacidade, portanto, se fizermos, portanto, um retrocesso em termos das dinâmicas, acredito que lá para trás, portanto, tiveram certamente essas dúvidas, portanto, como é que o mundo iria ser quando chegassem, por exemplo, ao dia de hoje. E nós cá continuamos, portanto, cá nos temos conseguido adaptar, temos conseguido sobreviver nesta casa comum tão fantástica, portanto, mas de forma muito simples. Portanto, acho que o que nos salva de facto é esse sentimento de, ou melhor, mais emoções, mais sentimento e muitas das vezes menos razões que de alguma forma nos querem Como alguém rondar. diria, o amor salva-nos sempre, não é? Se pudéssemos simplificar isso, portanto, uma frase assim, o amor salva-nos sempre, ou seja, essa relação e essa proximidade é sempre o nosso maior escudo perante aquilo que são as adversidades da vida. Uma bela frase para terminar esta conversa. Obrigada, Muito obrigado, Presidente. André. Muito obrigada também a si por ter assistido então a este podcast Reino Maravilhoso com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favais. Vá ficando por aí porque os convidados vão sempre surgir e cada vez vamos tentar fazer o melhor para que nos possa conhecer mais ainda a comunidade intermunicipal do Douro.